Olá pessoal, aqui é o André Lima quem está falando. Hoje eu vou fazer uma entrevista com Glauci. Ela já vem há um certo tempo se auto-aplicando a EFT, ela conheceu a técnica já há um certo tempo e vem trabalhando diversas questões emocionais, inclusive coisas ligadas à prosperidade. Então vou bater um papo com ela aqui para saber como é que tem sido essa mudança na vida dela a partir da aplicação da técnica da EFT. Glauci, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho como foi que você conheceu a técnica da EFT, como é que você conheceu o meu trabalho? Olá pessoal, olá André. Em 2013, mais ou menos no início ainda, era uma época que eu procrastinava muito, né? Eu sempre procrastinei a minha vida inteira, mas 2013 era o auge, assim. Tinha acabado de abrir a minha empresa e aí eu percebi que se eu não resolvesse essa parte da procrastinação, a minha empresa não ia dar certo. O que é que você procrastinava? As tarefas mais banais, assim, ir falar com o contador, resolver uns documentos, colocar o site no ar, essas pequenas decisões que iam fazer muita diferença. Só para esclarecer uma coisa aqui para quem está assistindo, né? Às vezes as pessoas não conhecem essa palavra, procrastinar. E procrastinar significa adiar as coisas que a gente tem para fazer, né? Ficar deixando para depois, fica para amanhã, fica para mais tarde, faz uma coisa menos importante antes. Era assim que você sentia, era isso? Era isso, eu colocava coisas banais na frente e quando eu tinha que realizar a tarefa, eu fazia, né, lista do que eu tinha para fazer, mas na hora de fazer eu preferia fazer outra coisa, até mesmo assistir televisão. Eu pegava para fazer outra coisa, ou ia cuidar coisas da casa. Eu sempre colocava coisas menos importantes na frente, né, sabendo que aquilo era importante, que eu tinha que fazer. Mas eu não fazia, eu travava, estava assim, paralisada. E aí eu estava numa situação que eu tinha, a situação era tão grave que eu tinha consciência que aquilo precisava de uma resolução, né? Não era simplesmente uma preguiça, né? Até porque eu já era adulta, assim, e eu estava agindo como um adolescente que não quer estudar, não quer fazer as coisas, né? As consequências são diferentes, né, na vida adulta. Então eu estava à noite na internet, foi um dia que eu procrastinei muito, e eu estava procurando, então, escrevi bem assim, cura da procrastinação. E me veio muita coisa de EFT, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Não sabia nem o que significava EFT. E vieram mais vídeos em inglês e tal. E aí eu fiz um vídeo lá, só com pouca instrução, e eu fiquei muito cansada, me deu muito sono, né? E aí eu fui dormir. Resolvi dormir, porque aquilo estava me dando muito sono e tal. E aí no outro dia, logo pela manhã, eu percebi que eu tinha feito a cama, né? Não que eu não faça a cama, mas não é uma coisa assim, natural, né? Eu tenho, como se diz, se programar, né? Pensar, tenho que fazer a cama. E aí eu percebi, eram umas 8 da manhã, eu percebi que tinha levantado, tinha feito a cama, ok, legal. Aí mais um pouco, lá por umas 10 da manhã, eu passei pela cozinha e eu me dei conta de que eu tinha arrumado a cozinha toda, assim, porque geralmente quando eu arrumo a cozinha, arrumava, ficava ainda a louça para secar, né? E eu percebi que dessa vez eu tinha secado a louça, o que é uma coisa assim incrível, né? De eu fazer sem sofrer, Sem fazer esforço, sem ficar naquela... fazer esforço, e eu não tinha me dado conta, eu fiz simplesmente de uma maneira automática. Aí foi que eu assustei, assim, falei, nossa, será que foi aquilo? Que foi aquele exercício que eu fiz? Né? Então foi aí que eu comecei a estudar o EFT. Nesse segundo dia eu encontrei o seu manual, né? Entrei para a sua lista, e aí comecei então a trabalhar com a EFT. Legal, então essa foi a primeira experiência, né, com essa questão da procrastinação e começou a diminuir. E só para explicar um pouquinho para quem está assistindo aqui, né, nem sempre a gente vai conseguir resolver a procrastinação, ter um impacto tão grande com tão pouco tempo como ela conseguiu. Mas às vezes a gente faz um pouquinho da técnica, né, algumas rodadas, e é muito frequente que desbloqueie, sim, algumas atitudes que a pessoa não vem tendo, algumas coisas mais pontuais, né, como você conseguiu, Glauci.
Então, e me fala um pouco, só para saber qual é a sua profissão, com que é que você trabalha? Eu sou química de formação e eu trabalho com qualidade de laboratórios. Eu ajudo os laboratórios a terem um selo de qualidade do Inmetro. Certo, legal. E você mora onde? Qual a cidade que você mora? Eu estou em São Paulo. São Paulo, tá. Estou falando aqui de Recife. Tá, você ia falando que é um ramo o quê? É um ramo bem específico, assim, bem pequeno, né? E a FT tem me ajudado a conseguir mais clientes, né? A me posicionar melhor no mercado, acredito. Então, depois que você teve essa experiência da procrastinação, você fez outros cursos também de EFT e você chegou também lá no curso Mente Próspera, que é aquele onde eu falo sobre a questão da prosperidade. Então, me fala, você falou que antes você tinha um emprego e você queria sair desse emprego. Me conta um pouquinho dessa... Como é que foi essa jornada? Eu sempre quis ter o meu próprio laboratório, sempre quis ter a minha empresa, né? Mas nunca tinha tido coragem. Né? E em 2013, eu perdi meu emprego, né? Desculpa, 2012, eu perdi meu emprego, um emprego que eu já não queria mesmo. E antes disso, eu já tinha sido concursada e cheguei a pedir demissão do meu emprego público. Né? Não era para mim a carreira pública, eu sempre quis ter o meu negócio. Tentei por um tempo, tinha poucos clientes, né? Até que eu voltei a trabalhar na iniciativa privada e fui demitida em 2012. Foi aí que eu falei, tomei coragem e abri a minha própria empresa de consultoria que ajuda então os laboratórios a ter esse selo de qualidade. Só que com a procrastinação que eu tinha, a empresa não foi para frente nos primeiros meses. Né? Eu patinava muito, porque aí eu vi que dependia só de mim, né? Eu não podia ficar enrolando, trabalhava sozinha. E aí, 6 meses depois, 7 meses depois, o EFT entrou, né? Eu comecei a deixar de procrastinar e mais uns 6 meses depois, veio o programa Mente Próspera, que aí sim eu consegui atingir, né, questões, crenças que realmente estavam me bloqueando. E o mais interessante é que eram coisas que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia uma tal de crença limitante, né, crenças limitantes. Então o programa ele foi muito bom para mim nisso. Foi uma boa surpresa, né, me indicar o que estava me bloqueando e me dar a solução. Você conseguiu descobrir quais foram as crenças e conseguiu ir trabalhando uma por uma, foi isso? E ainda trabalho, né? Nem tudo eu consegui, eu não tenho ainda uma vida super próspera, mas eu estou muito melhor do que eu estava há um ano atrás. E é uma coisa assim, que eu vejo que as semanas que eu faço, que eu me dedico alguns minutos por dia, eu tenho resultados melhores, tanto na parte de conseguir trabalhar melhor, né, de não procrastinar, de não deixar as tarefas para depois, tanto na parte de que as coisas simplesmente acontecem, né, as pessoas escrevem pedindo parcerias, pedindo cursos, então eu ainda faço FT, não foi uma coisa que eu deixei, que eu fiz por uma época, não, é uma coisa que eu faço constantemente. Hoje você está vivendo do seu trabalho como empresária, como autônoma? Sim, 100% eu trabalho como autônoma. E como é que é a sensação hoje? Você tem medo, fica insegura? Como é que foi esse processo, né, de mudança para você? Como é que a EFT te ajudou nisso também? A EFT me ajuda muito nas pequenas decisões, aquelas que podem travar, que as pessoas às vezes não conseguem tomar. A EFT me ajuda nisso. Assim. As pessoas olham para mim e falam, como é que você tem coragem de viajar tanto, de propor uma parceria com empresas grandes? E aí eu devo isso à EFT, assim, a ter mais coragem e a decidir com mais facilidade, sem sofrer tanto. E também reconhecer as coisas que não vão dar certo, né? Não achar que é um problema meu. Simplesmente tem coisas, tem trabalhos, tem clientes que não rola, que a gente trava, né? Então tem coisas que eu consigo lidar e fazer FT. E também reconhecer as que não era para dar certo. Entendi. Essa tranquilidade.
Entendi. É como se fosse um reconhecimento de que aquilo ali realmente é uma coisa que não vai valer a pena investir, que é melhor, Exato. enfim. E aí não fica gastando tempo e energia e nem se cobrando por isso. É mais um. Exato. É ter mesmo esse autoconhecimento, né, do que eu poderia ter feito, não ficar me culpando pelas coisas que não foram feitas, e principalmente me perdoar por questões passadas que não tem como eu resolver mais. Então, assim, eu tenho ainda resultado, por exemplo, eu perdi um parceiro na época que eu procrastinava muito, no início da empresa, né? Se eu tivesse esse parceiro até hoje, essa empresa parceira, pode ser que eu teria, né, já mais dividendos financeiros. Só que eu não tenho. Então, assim, eu tenho que aceitar que foi outra época da minha vida, né? Me perdoar por isso e continuar em frente. Então, é uma coisa que hoje você não fica se punindo, né, por ter feito isso no passado, né? A autopunição realmente é uma coisa que não traz nenhum progresso para a nossa vida e Passado, e acaba gerando autossabotagem, né? Acaba gerando mais dificuldades porque a gente fica se punindo, né? De forma inconsciente você tem um desejo de se dar mal porque fica se punindo. Bom, interessante isso. E essa questão da instabilidade? Então, antes você trabalhava na iniciativa privada e você tinha um emprego fixo, tinha um salário fixo e depois agora você não tem mais esse emprego fixo, você tem que conviver com essa instabilidade, né? Com essa suposta instabilidade. Como é que você está lidando com isso? Tem sido fácil, tem sido difícil? EFT ajuda também a lidar com essa suposta instabilidade? A FT me ajuda muito, porque se você pegar meus rendimentos, parece um eletrocardiograma, assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E também tem essa zonalidade. As pessoas da minha área, elas investem muito pouco em cursos, principalmente no final do ano. Consultoria, o pessoal, entre Natal e Carnaval, é uma época muito complicada. Então, se eu não tivesse, assim, uma estabilidade mental, né, sabendo que não, é um período que vai passar, né, você se manter calmo na situação de sufoco. Eu acho que esse que é o principal que o EFT ajuda, né, que é aquela consciência de que você ficar pensando no problema ou deixar de dormir pensando no problema não vai resolver o problema. Eu tinha muito isso antes. Eu achava que se eu ficasse mostrando para todo mundo de que eu estava preocupada, né, também muito preocupada com o que os outros vão pensar, né, de eu estar naquela situação. Eu ficava preocupada com isso, que eu tinha que estar sempre me mostrando preocupada, me mostrando responsável. E não adianta, isso não paga conta, isso não resolve o problema, né? Então a FT ela me ajuda muito nessa instabilidade que é inerente do meu trabalho, né? E me ajuda também a reconhecer quando que é inerente do trabalho ou quando é que eu estou falhando, que eu não estou buscando cliente, né? Então a FT me ajuda nisso, em me manter muito calma, né? Porque com a calma a gente consegue enxergar as possibilidades. É o que eu costumo dizer, né, que a instabilidade da vida, ela existe para qualquer pessoa, em qualquer área, né? Porque embora você possa ter um emprego, embora você possa ter uma renda fixa, um emprego público ou um emprego privado, a vida é instável por natureza, né? Podem acontecer coisas com o ser humano, seja fisicamente, seja uma demissão, ou sei lá, né? Um plano econômico. A vida ela é instável por natureza, só que quando a gente fica em paz por dentro, a gente acessa uma estabilidade interna que não depende dessa coisa exterior, né? E aí a gente consegue passar por esses altos e baixos ou por esses obstáculos ou turbulências que acontecem sem causar aquele estresse, sem ficar tão preocupado assim. E todo mundo que é autônomo, que é empresário, que é autônomo, se não tiver essa clareza, vai viver uma vida muito, muito estressante. E vai poder tomar decisões precipitadas, né? Às vezes comprometer um patrimônio, fazer uma bobagem por causa de estresse, né? Então a gente tem que ter calma para esperar as coisas virem na hora certa, né? E saber saber que você fez de tudo para aquilo dar certo. Se ainda não deu, é uma questão de pouco tempo.
Uma coisa interessante que você falou, né? Aliás, duas coisas. Primeiro, que você percebeu mudança na sua forma de agir, né? Parar de procrastinar e começar a agir. E a outra coisa foi que as coisas começaram também a surgir mais facilmente para você, mais oportunidades aparecendo, sem que você tivesse que ir necessariamente atrás também. Foi isso que aconteceu também? Foi, a velocidade que as coisas que a gente atrai, as coisas que a gente quer, com o EFT é muito mais rápido, é como se eu tivesse assim, mais limpa, sabe? Sem muito filtro de tempo. Então, as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, eu pensei, nossa, eu estou precisando desenvolver um software, né, para laboratório. E, de repente, duas empresas me escreveram na semana seguinte falando alguma coisa sobre isso. Então, é muito rápido, assim. Eu percebo quando eu faço FT, né, todo dia, não todo dia, realmente eu não faço todo dia, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana, é que as coisas acontecem, né, vem mais rápido. Uhum. Que bom, Glaucio. Eu fico muito feliz aí com o seu resultado, em saber desse progresso, né? Como você falou, você ainda não chegou naquele patamar financeiro que você deseja, mas eu vejo que você já conseguiu uma grande vitória, que é sair do emprego que você não gostava, conseguir trabalhar como empresária e já está conseguindo viver disso daí, né? Então eu acredito que o seu crescimento é só uma questão mesmo de um pouco mais de tempo para você começar a deslanchar, né? A conquistar tudo que você deseja. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu acredito mesmo nisso, que é uma questão de tempo só, porque a estabilidade interna, né, o equilíbrio interno, a EFT me ajuda muito. Uhum. Bom, para finalizar, para quem está ouvindo a gente e que tem essa questão, quer trabalhar a questão da prosperidade, você tem alguma dica para dar, alguma coisa que você recomenda, né? As pessoas que estão nesse caminho e querem crescer, mas não estão conseguindo, o que é que você poderia recomendar que elas fizessem para crescer? O que eu recomendo é o seguinte pensamento: a realidade que essa pessoa tem hoje, ela é resultado de um passado. O que a gente vive agora é resultado de um pensamento passado. Então você pode usar a EFT e criar uma nova realidade, né? Limpar esses pensamentos, essas crenças que te limitam e que o futuro vem. O futuro ele vai ser resultado do que você pensa hoje. Então, aqui mesmo que você tenha tido, né, ou esteja numa situação que pareça sem saída, tudo isso é passado. O futuro a gente constrói eliminando as crenças limitantes. Muito bom. Obrigado, Glaucio, pela sua entrevista. Gostei muito de conhecer um pouco mais do que você conseguiu, né? Você foi aluna do curso e a gente ouve esses casos, né, de depoimento, de sucesso chegando, e é muito gratificante, muito satisfatório conhecer você um pouquinho mais e saber que você está nesse caminho, né? Eu desejo muito, muito sucesso para você, tá? Obrigada, eu que agradeço, né, o programa Mente Próspera, que realmente modificou a minha vida, né, e o EFT também em outras áreas, né, de relacionamento, de saúde física, ele me ajuda muito. Então eu que agradeço, André, por toda essa sua disponibilidade, né, de colocar pra gente aí tanta coisa boa. Obrigada mesmo. Que bom, né? Chega a ter resultado também em outras áreas. Com certeza. Tudo interligado, né? Bom, e para você que está assistindo essa entrevista, se você quiser saber mais sobre o programa Mente Próspera, aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e acessar. Eu abro turma 2 vezes por ano, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui, mas esse vídeo está sendo gravado um pouco antes da abertura de uma turma que eu vou iniciar, né, logo mais. Mas clica no link, dá uma olhada, se estiver disponível você vai ter toda a informação necessária aqui nesse link. É isso então, a gente se vê numa próxima entrevista.